seja muito bem-vindo a mais um ciclo de conversas terra a terra para debater o futuro da agricultura, uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Eu sou Sara Teiga, sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e tenho tido o prazer de vos acompanhar nesta jornada, neste ciclo de conversas onde temos debatido e refletido sobre o futuro da agricultura. Hoje vamos falar de territórios sustentáveis, do jovem empresário agrícola. Nós temos um setor agrícola envelhecido, com poucos jovens, e por isso é preciso mudar esta realidade. Em 2019 foi criado o Estatuto de Jovem Empresário Rural, foi criado precisamente para potenciar o empreendedorismo no mundo rural, tornar atrativo, criar novas empresas e tentar fixar esses jovens empreendedores nas zonas rurais para dinamizar a economia e para criar emprego. Tem-se vindo a fazer um esforço nesse sentido, mas não está a resultar, pelo menos como se pretendia. A instalação dos jovens nas regiões do interior está muito aquém do esperado e vamos perceber porquê com o professor Dr. Augusto Mateus, ex-ministro da Economia e professor universitário. Muito boa tarde. Boa tarde. E obrigada por estar connosco. E a Maria Castelo Branco, analista de Política Nacional. Maria, muito boa tarde e obrigada também por estares connosco. Mas antes de partirmos para a análise, como já é habitual, vamos contar com o enquadramento do tema que nos será dado pelo Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Bom, mais uma vez, muito boa tarde para o novo programa do nosso ciclo Conversas Terra a Terra, em parceria entre a AJAP e o Expresso, intermediação também com a SIC. Bom, este é um tema do desenvolvimento das regiões rurais. No nosso país dizemos interior, porque temos o mar do outro lado, mas eu caracterizo mais pelo rural e o urbano, portanto são duas realidades. E entre uma coisa e a outra existe uma data de fações, digamos assim. À medida que nos vamos afastando do rural mais profundo, vamos tendo outro tipo de realidades, até chegarmos a um rural com uma mescla de urbano, digamos assim, portanto, zonas onde é que aparecem zonas industriais, zonas mais desenvolvidas. Portanto, há vários estudos sobre o mapa do nosso território, neste caso. Há vários estudos, devíamos ter um guião, bastaria um, mas o que é certo é que há vários. Desde logo a divisão pelo eixo, pela Estrada Nacional número 2, desde Chaves até, tem o quilómetro zero, até Faro. E é uma divisão engraçada, portanto, ali a natureza quase definiu três zonas bem distintas, a zona mais junto à fronteira com a Espanha, a zona da proximidade do mar e uma zona central, e se fizermos um somatório interessante sobre os concelhos dessa zona central, temos uma aproximação com o mapa dos territórios rurais, dos territórios de baixa densidade, que é um mapa também, na minha perspectiva, bem conseguido. Mas há um livro que nós editamos sobre um trabalho interessante, um livro também onde é que o professor Augusto Mateus, e agradeço muito o convite dele se juntar a nós para esta Conversas da Terra, a moderadora também, e mais uma vez a apresentadora, que tem de facto feito uma condução interessante destes programas. Portanto, eu falava destes mapas, depois há o mapa dos territórios rurais, que é um mapa muito extenso, tudo é rural, excetuando os grandes núcleos urbanos, e muitas das vezes nas medidas de política eles vão buscar o mapa que mais lhes interessa, não sei se é assim que o fazem, o professor há de dizer melhor do que eu sobre essa matéria, mas eu acho que devíamos focar-nos sobre aquilo que mais interessa em função dessas medidas. E eu acho, muito sinceramente, eu sou do rural profundo, tive de vir para a cidade, para Lisboa e logo para a capital, não muito do meu agrado, mas é aqui que está a sede da organização a qual estou ligado, a AJAP, e é aqui que estão os centros de decisão, os centros de poder, e é aqui que nós temos de nos confrontar com as medidas de política ou falta delas favoráveis aos tais territórios, que são mais de 80% do nosso espaço do país, do continente, e que nós devemos definhar a cada ano que passa. E permitam-me, isto tem a ver com medidas de política, não é despejando dinheiro para cima do problema que o problema se resolve. É muitas das vezes identificar, ou muitas das vezes, ou quase sempre, identificar bem o problema, saber como nós
estudar, fazer um bom diagnóstico, e já há vários diagnósticos feitos destas realidades, e perceber de que forma é que nós podemos inverter estas tendências de abandono e desertificação. Estamos a falar disso mesmo, abandono e desertificação. Isto é necessário, de facto, perceber que o que é que ao longo dos anos foi feito, e é evidente que foram tomadas muitas iniciativas, todas bem intencionadas, não ponho em causa a boa intenção dos políticos que as defenderam, e independentemente da cor governamental dos diferentes partidos com que o fizeram no melhor das intenções, só que na nossa perspectiva é preciso pensar que qualquer atividade, qualquer território, qualquer região, não se desenvolve se isso não for suficientemente aliciante, se não for atrativo para os mais novos. Nós só podemos dizer que a agricultura está a atrair mais jovens para a agricultura, mais jovens agricultores, se os jovens, à medida que vão crescendo na sua formação, na sua idade também, à medida que vão ficando menos jovens, mas ainda jovens, obviamente, vão percebendo pelos estudos, pelas análises, pelas coisas que vão percebendo desde a formação, na escola, em casa, daquilo que vem à distância de um clique, eles utilizam cada vez essa informação, se percebem se é uma atividade regular, que tem políticas lineares, políticas que são ajustadas, podem ir sendo mexidas, mas numa lógica de que para o país aquele setor é estratégico, para o país está na ordem do dia, esse setor é um setor fundamental. Ora, se eles não sentem isso, se eles sentem sempre que há mudanças de ciclo político, de mudança de cor partidária, se quiserem, aparecem grandes alterações a este nível, eles sentem-se um bocado defraudados, porque por vezes já há uma linha condutora que cessou e não se corrigiu o que estava de mal para melhorar. Portanto, há aqui questões que são particulares na governação, e estas coisas do combate ao abandono, à desertificação, da promoção da agricultura deviam ultrapassar os ciclos políticos, devia haver entendimentos de larga escala, períodos de 10 anos, portanto, por forma a que os agentes do setor, os empresários, aqueles que querem ser empresários, olhassem para isso com olhos de ver. E é por isso que eu digo, eu estudei sobre esta matéria, fiz mestrado nestas áreas dos jovens agricultores, e depois evoluiu para a figura do jovem empresário rural, e depois a minha organização adotou esta figura numa lógica de ser uma figura que podia de facto ter impacto. Ela foi publicada, portanto, em decreto-lei de número 9 de 2019, em 18 de janeiro, e depois regulamentado no regulamento do 143 de 2019, também 14 de maio. Portanto, estas são coisas que eu fixei tanto porque consigo até dizê-las. Portanto, que é a figura do jovem empresário rural. Porquê? Para ser jovem agricultor é preciso ter terra. Já falamos nisso noutras edições anteriores destas conversas terra a terra. Nem todos os jovens que gostem destes territórios podem ser jovens agricultores. Portanto, porque é mais difícil, é cara. Estava há bocado a discutir isso com os meus comparsas sobre esta matéria. A terra é caro, o aluguer é caro, e depois são áreas que por vezes não têm a dimensão apropriada para se instalarem como jovens agricultores, mas podem ter até alguma dimensão mínima para poderem ser jovens empresários rurais, para poderem desenvolver nestes territórios com melhor acesso às melhores estradas que nós hoje podemos ter, que é da comunicação, da internet. Portanto, também nós temos a noção que mesmo em toda a Lisboa não temos a melhor internet possível, mas também nesses territórios temos zonas com boa internet e temos outras com zonas mais fragilizadas. Eu queria terminar com isto porque o professor Augusto Mateus trabalhou este tema e tem uma percepção, trabalhou recentemente, mas para além ao longo da vida dele, ter trabalhado muito o tema destes territórios, e ele tem uma larga experiência sobre isso e um conhecimento ao longo do tempo, até pelas funções que desempenhou, bastante profundas. Mas eu queria deixar esta nota para terminar, porque é um tema que nos é caro à ANJAP, que eu acho que
esta junção de forças entre os jovens agricultores, que é uma figura regulamentada pela Europeia, que tem um conjunto de apoios, e esta figura do jovem empresário rural, que não tem de ser agricultor, não tem de ser jovens agricultores, já existe a figura do jovem agricultor, mas o jovem empresário rural é aquele jovem que, tendo outra área de qualquer de formação, em detrimento de se instalar em zonas mais urbanas, o fez nas zonas mais rurais, por gosto, mas também porque olhou para um quadro normativo que lhe trouxe atrativos e ele pensou, de facto, aquela zona, pelo clima, pela natureza, pela paisagem, aqui eu quero fazer turismo, ou simplesmente eu quero ser engenheiro civil e ter o meu ateliê de arquitetura, uma coisa qualquer, neste território, porque é ali que eu quero criar os meus filhos, porque de facto tenho uma vida facilitada, não tenho stress, tenho de ter essa oportunidade. E, para terminar mesmo, eu deixo aqui uma palavra de apreço até aos próprios autarcas destes territórios. São aqueles, com toda a sinceridade, que têm feito o que está ao seu alcance, mas muitas das vezes não são acompanhados pelos governos centrais, porque não criam as ferramentas necessárias. As ferramentas são muitas vezes financeiras, mas não é só com financiamentos que se resolve o problema. É preciso uma discussão alargada sobre estes temas e os agentes locais têm aqui uma preponderância muito grande nesta decisão. E é um problema que não é só português, é de toda a Europa, eu acho que é à escala mundial. Se olharmos para Angola, por exemplo, quase metade da população está na província da capital. Portanto, são questões muito delicadas e eu tenho uma máxima e termino com ela. A melhor forma de desenvolver os territórios urbanos é investir nos territórios rurais, para os tornarmos atrativos e para contrariarem aquela força centrípeta que os territórios urbanos já têm por si, por um conjunto de coisas que os outros não têm, mas também os outros têm um conjunto de coisas interessantes e que podem ser muito apreciadas e atrativas pelos urbanos quando, em fins de semana, em férias, ou seja, aquilo que for, podem usufruir desde restaurantes diferentes, comida diferente, alimentos tradicionais, dopes, portanto, toda uma panóplia de coisas que eles podem usufruir de território. Tem de se pagar para isso, mas nós pagamos por tanta coisa que eu acho que é importante preservarmos aquilo que é nosso e aquilo que faz parte da nossa essência, que é a nossa natureza, que é o nosso país e que é 80% do território. Firmino Cordeiro, muito obrigada. Vamos aproveitar todas essas dicas para a nossa análise. Professor Augusto Mateus, já vamos falar sobre esta questão do jovem empresário rural, desta figura, mas antes, durante a minha pesquisa para a preparação desta análise, encontrei declarações suas de 2016 sobre o mundo rural, em que dizia que Portugal está transformado numa espécie de arquipélago por causa das assimetrias que são criadas e que há um conjunto muito limitado de ilhas que têm dinamismo e depois temos um mar de dificuldades no resto do território. 8 anos depois, continua a defender exatamente o mesmo? Sim, é fácil perceber, vocês deram a esta conversa o enquadramento do que é um território sustentável. Um território sustentável é um território responsável, que é capaz de criar interatividade, é capaz de criar coisas positivas, de um ponto de vista ecológico, não no sentido de uma modernidade, ecológico do ponto de vista do que é mais eterno, mais duradouro naquilo que é a nossa passagem por este planeta, que é coisas que são sustentáveis do ponto de vista do nosso relacionamento com o nosso planeta. Isto é, as nossas decisões sobre o que produzir, como viver, como consumir, são decisões que têm que estar integradas com aquilo que é a nossa perspectiva sobre a defesa da sustentabilidade do nosso planeta. Não tem nada de moderno, sempre foi assim. Simplesmente, quando aceleramos o desenvolvimento económico e social e não pensamos neste enquadramento, só pensamos no consumo, na produção, temos indicadores limitados, nós corremos o risco de quebrar a sustentabilidade do nosso desenvolvimento. Por outro lado, do ponto de vista económico e social, isto não é a propósito de um Estado que se afirma sobre uma economia e uma sociedade. Isto é a propósito de um Estado que tem políticas económicas, culturais, financeiras, científicas, tecnológicas, culturais, que favorecem a criação de riqueza e a sua adequada repartição. Nós não queremos viver em sociedades, não há notícia disso,
que sejam monótonas, que sejam portadoras de fraquíssima diversidade. Nós gostamos dos territórios que têm mais diversidade, que têm mais interação, que são mais vibrantes, que colocam mais desafios. Uma das formas mais conhecidas de desertificação rural foi no apogeu do modelo de produção e de consumo que criámos depois da Segunda Guerra Mundial, foi em certos territórios de maior ruralidade haver uma interação com o mundo urbano em que os rapazes ficavam a trabalhar a terra e as raparigas iam trabalhar para os centros urbanos mais próximos. E, portanto, o grande problema da desertificação era a dificuldade de namorar, que é uma coisa que aparentemente não se pode falar em termos de indicadores. O desenvolvimento económico e social é para as pessoas viverem melhor, é para as pessoas terem mais qualidade, poderem repartir melhor aquilo que são as melhorias do ponto de vista da tecnologia, da cultura, sem quebrar aquilo que é, portanto, este suporte de sustentabilidade. O que é que acontece? E o que é que acontece nos dias de hoje? Exatamente. Olha, em 2014, a Itália, que não é assim muito diferente de Portugal, decidiu que tinha, no mundo urbano, umas realidades diferentes da maior parte da realidade do mundo urbano. Tinha uma coisa que chamou cidades metropolitanas. Não é preciso ser um especialista em Itália para perceber que Milão, Roma, Turim, Bolonha, Veneza, Nápoles, são um bocadinho diferentes de outras cidades. Uma cidade metropolitana tem problemas metropolitanos. Na região metropolitana de Lisboa, na grande cidade de Lisboa, nós temos duas grandes, Porto e Lisboa, nessas duas grandes cidades os problemas da mobilidade são metropolitanos, não são concelhios. Você não resolve nenhum problema de mobilidade nas cidades metropolitanas a um nível que não seja metropolitano. Outros têm que resolver ao nível concelhio, outros ao nível da freguesia. Portanto, você não se pode enganar sobre o nível. E, portanto, nós em Portugal gerimos sobre a mesma base cidades de milhões e cidades com menos de 10 mil. Não está bem. A Alemanha tem uma longa tradição de não se organizar numa lógica em que o mundo rural e o mundo urbano têm que estar ligados da forma mais intensa possível. Isto é, eu não tenho preferência por separar os territórios urbanos dos territórios rurais. Tenho preferência por integrar. Ou seja, se tenho um território urbano, tem que dar o mesmo nome a um território rural que articula com esse território urbano. E, portanto, muito provavelmente, nós temos um ordenamento do território que é irresponsável do ponto de vista do povoamento. Temos tudo resolvido, menos aquilo que é a preocupação que me colocou, que é captar pessoas, atrair pessoas. Não é? E já vamos tentar desvendar o que é que se pode fazer para mudar essa realidade. Maria, tu aqui podes nos dar 3 perspectivas. A de analista política, e já vamos saber a tua opinião sobre a forma como o poder político está a lidar com esta realidade, a de jovem, naturalmente, e também a da agricultura mesmo, porque a tua família está ligada ao setor agrícola. Perante estes 3 fatores e por aquilo que tu vês acontecer, consideras que o mundo rural é de facto atrativo para os jovens em Portugal? Eu não sei se consigo dar essas perspectivas todas, porque eu sou muito leiga nesta matéria, mas nesta preparação viam os dados que te respondem a essa pergunta, ou respondem melhor do que eu conseguiria responder. Nós tínhamos uma média de idade dos produtores agrícolas em 2019 que era 64 anos. Nós somos um país muito envelhecido, mas somos um país ainda mais envelhecido se olharmos do ponto de vista agrícola. Portugal, em 2016, aliás, o produtor agrícola tinha a média de idade mais elevada de sempre. Nós temos feito um processo, houve um progresso, houve uma crescente empresarialização do setor, há cada vez mais mulheres no setor, neste momento são 7%, isso são tudo conquistas. Mas a verdade é que nós temos um país muito envelhecido, para lá desta faixa, no geral, e para lá desta faixa de 80 km a partir do litoral, que é a partir daí que nós começamos a contar com o interior, em que só vive 20 e poucos % da população. Eu fui cabeça de lista às eleições legislativas em Castelo Branco e fiquei muito impressionada na altura, em 2019, quando fazia um levantamento quase do terreno para perceber com quem é que eu estava a falar, e havia aldeias em que a média de idade era 80 anos. Eu não sei como é que isto pode ser atrativo para um jovem
que cresça neste contexto e que queira formar família e que queira começar uma atividade empresarial, quando sente que, para além do envelhecimento da população, há um país que não fala para ele, não há um país que não fala para as pessoas que estão no interior. Nunca falou e cada vez fala menos, na verdade, porque quando nós vemos os debates políticos, há muitas queixas destas 2 últimas semanas, ou desta semana e meia, e estou a falar do nosso, mas das 2 semanas de campanha eleitoral oficial, de não se falar dos problemas reais do país, porque fala-se muito de condições de governabilidade, fala-se muito de tricas partidárias e políticas, mas se fôssemos falar mesmo dos problemas do país, quais seriam os problemas que iriam ser falados? São os problemas da população mais no litoral. Há 2 países e foi uma coisa que me percebi desde muito cedo, sim, porque a minha família, o meu pai está muito ligado ao setor agrícola, na produção de cerejas e pêssegos na beira interior, e fui-me percebendo disso desde muito pequenina. Quando eu estava em Lisboa, quase que havia uma mundividência em um país diferente quando estava em Valparaíso. Tu tiveste estas 2 realidades ao crescer, a realidade de Lisboa e a realidade do Sim, Portugal. ainda há pouco falava com uma pessoa aqui sobre, por exemplo, para dar um exemplo às pessoas que eu acho. Bom, eu quando tinha 6 anos fomos numa visita de estudo a uma quinta em Lisboa. E esta quinta tinha muitos animais e tinha muitas árvores e tinha tratores e as pessoas nunca tinham visto, os meus colegas de turma nunca tinham visto, eu já tinha contactado. E uma das diferenças da mundividência das pessoas que crescem no litoral e em zonas mais urbanas, das pessoas que crescem no mundo rural, e eu cresci entre os 2, não posso dizer que sou do mundo rural de todo, mas é, por exemplo, a relação que nós temos com os animais. Em Lisboa tenho 2 cães, os meus cães são para me fazer companhia, falava há pouco com uma pessoa aqui sobre isso, são para me fazer companhia. Em Valprazeres, os cães serviam e servem para, por exemplo, ajudar os rebanhos. São relações de utilidade diferentes e são relações até com a própria natureza muito diferentes. E por isso é muito difícil nós contactarmos a partir de uma centralização do poder que nós temos em Portugal. Continuamos a ter uma centralização não só nas 2 cidades, o professor falava destas 2 cidades, mas eu acho que sobretudo em Lisboa. Nós olhamos para tudo de um ponto de vista sempre urbano. E do poder central. Parece que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata têm feito esse erro, esse divórcio do país rural nas suas políticas para a agricultura. O Partido Socialista juntou recentemente o Ministério do Ambiente com o Ministério da Agricultura e acho que poderemos falar mais disso, mas é um erro de uma mundividência cosmopolita. Faz-nos sentido. Acho que faz pouco sentido para as pessoas que contactam com o mundo rural todos os dias. Nesse divórcio entre o mundo rural e o mundo urbano, e antes até de responder às questões que a Maria levantava, eu acho que é importante nós definirmos conceitos, até para quem nos acompanha, perceber de facto o que é este jovem empresário rural e o que é que o distingue de um jovem agricultor. São coisas diferentes, Muito não é? bem, sim. Aliás, estou aqui porque simpatizo com a atividade da AJAP. Acho que é uma atividade útil e, portanto, vou aceitando os desafios que me lançam para tentar ajudar a fazer coisas bem feitas. A primeira ideia, territórios sustentáveis, como eu disse, talvez não pus a bolo, nem sublinhei, são territórios que criam riqueza. E que criam riqueza em função de fatores endógenos, da identidade, da cultura, da criatividade, a capacidade de produzir melhor certos bens e serviços. Isso é que faz a sustentabilidade. Não é se há subsídios do Estado, se há, digamos, qualquer apoio artificial. A sustentabilidade de uma pessoa é saber andar e saber andar equilibradamente. Não é fornecida por uma bengala ou por 2 bengalas, exceto num período extraordinário em que, eventualmente, se tenha partido uma perna ou qualquer coisa do género. Okay? Portanto, por outro lado, há noções que atrapalham, na minha opinião, embora deva ser largamente minoritária. O interior não pode ser geográfico. A região mais interior da Península Ibérica é a mais desenvolvida. Portanto, não pode ser geográfico. Interior tem que ser debilidades estruturais na capacidade de afirmar a autonomia de um território, de afirmar a capacidade da população e de atrair novos talentos. Portanto, seguramente não é geografia. Por exemplo,
Se eu sou um território específico na Europa, o único território verdadeiramente híbrido entre Mediterrâneo e Atlântico, não há mais nenhum. Isso dá-me certas vantagens para o mundo rural, para o mundo agrícola, na produção de certos bens. Durante cerca de 3 semanas ou um mês, certas produções podem ser feitas em Portugal mais cedo do que noutros países europeus. Portanto, porque é muito rápido, eu precisava de um excelente aeroporto para poder colocar na Europa, a preços muitíssimo mais elevados, certos bens e serviços que resultam da competitividade desse território. É para isso que eu preciso de um aeroporto, não é para estar perto da casa onde eu vou, não é naquela linha de uma Lisboa que só existe na cabeça de um número limitado de pessoas, não tem nada a ver com Lisboa. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, à medida que certas decisões não são tomadas, à medida que eu não crio condições para desenvolver os fatores endógenos do desenvolvimento económico e social, eu vou ficando para trás. E nesse caminho, o que é então o jovem empresário rural? O jovem empresário rural é alguém que permite atacar a principal característica da interioridade. A principal característica da interioridade é a ausência de certo tipo de competências, de certo tipo de serviços que fazem a vida moderna, atrativa, que fazem a base competitiva de um território. Deixa-me ser mais claro. Com exemplos, se nos conseguir ajudar. Sim. Olha, como nos vossos programas vai aparecendo, eu preciso de tornar a agricultura mais baseada no conhecimento, na informação, na tecnologia. Eu preciso fazer aquilo que nós tem feito o aumento significativo da produtividade, por exemplo, na indústria, que é o chamado capital deepening, que é eu aprofundar os processos produtivos em termos de trabalho indireto, ou seja, em termos de soluções que eu construí, com ciência, com conhecimento, com tecnologia, com maquinaria, com serviços especializados e, portanto, ao basear-me nisso, eu, por exemplo, depois de ter introduzido uma nova possibilidade de Portugal fazer mais capital deepening na agricultura com água, tenho hoje uma reação negativa a isso, dizendo que não gosto de certo tipo de produções em certas condições em que há mais intensificação de trabalho indireto. Há quem diga capital, mas para não haver confusões, nós estamos aqui estamos em usar mais o nosso conhecimento, a nossa capacidade. E, portanto, eu preciso de cotidianos agradáveis no mundo rural. O mundo está a evoluir para mundo rural, mundo urbano e formas muito interessantes, ou não, de hibridização entre o urbano e o rural. A relação entre o mundo rural e as pequenas cidades, não é? Eu estava a falar de Castelo Branco, portanto, claro. A relação entre o mundo rural e o mundo urbano em Castelo Branco é completamente diferente da relação entre o mundo rural e o mundo urbano na região de Lisboa. Então o que é que esse jovem empresário rural pode trazer? A base ecológica de Lisboa é das melhores da Europa. Poucas cidades grandes como Lisboa têm ribatejo. Portanto, o que estava a dizer sobre a Lisboa criada pelo monumento natural que é o Tejo, a Lisboa criada por uma cultura identitária de uma cidade antiquíssima, Carlos V, na aventura imperial da Espanha, dizia: fosse a minha capital Lisboa, eu seria dono do mundo. Nessa altura, Lisboa, entre Lisboa e a segunda maior cidade da Península Ibérica, era 1-3. Pronto. Portanto, se eu tiro o ribatejo a Lisboa e tenho políticas públicas em que estimulo fazer jardins ou ter um bocadinho de terra no telhado de um prédio, não é? Portanto, Lisboa tem uma base ecológica. Se eu não tenho uma região em que o ribatejo esteja dentro de Lisboa, se eu desprezo o valor do Oeste como centro produtor de hortofrutícolas com algumas das características que eu já indiquei, se eu não percebo a necessidade de conjugar o Tejo e o Sado, se eu não percebo essas coisas e pego numa cidade, região, numa capital e dou cabo da sua estrutura ecológica, em vez de juntar e complementar o mundo rural e o mundo urbano, crio realidades artificiais. O ribatejo e o Oeste, sem a grande cidade de Lisboa, não são ribatejo e Oeste,
não é? Claro. A grande cidade de Lisboa, sem o Ribatejo e o Oeste, não tem a base ecológica que podia ter. Por isso é que o jovem empresário rural pode ser um empresário de teatro, pode ser um empresário cultural, pode ser de música, é seguramente serviços especializados à produção agrícola. Eu não posso querer desenvolver a produção agrícola, a produção florestal, o setor primário, sem uma intensificação imensa da prestação de serviços. Cada vez mais nós vivemos em economias globalizadas, em que tem cadeias de valor. As coisas não começam na matéria-prima. Hoje a produção agrícola não começa na terra. A produção agrícola começa na boa identificação das necessidades das populações. A fazer esse planeamento. E se os serviços não estiverem ligados, depois será mais difícil. 85% da nossa criação de riqueza é em serviços, não é em bens. A agricultura e a indústria juntos não vão além de 15%. E os agricultores depois no terreno precisam desses serviços. Exatamente. Maria, nós temos serviços deficitários no que diz respeito à saúde, no que diz respeito aos transportes, no que diz respeito às creches, principalmente nesta questão do mundo rural. Que medidas é que têm que ser tomadas para dar o impulso, dar o salto nestes territórios para que possa de facto atrair mais jovens? Eu creio que haveria tantos fatores para dizer em relação, ou para fazer, para implementar em relação à atratividade do mundo rural, mas parece-me que é sobretudo o que o professor dizia, faz muito sentido nesta questão de nós não podermos pensar o território de formas ilhificadas, de formas arquipelizadas, dizer esta região, por exemplo, a Beira Interior é dos territórios mais esquecidos do país, é dos territórios mais envelhecidos do país e tem tido, por exemplo, a Câmara Municipal do Fundão tem tido coisas incríveis. E o poder local tem uma importância enorme. Muito importante. Nesta questão. Uma das principais coisas, mais do que falar em medidas específicas, para cada um dos setores, porque acho que estaríamos aqui a tarde toda, mas uma das principais coisas que me parece a mim essencial é que este divórcio que acontece entre o mundo rural e o mundo cosmopolita acontece porque as pessoas estão a pensar no país a partir de Lisboa. E não a partir de Lisboa e o Ribatejo, e não a partir de Lisboa e o Oeste, é mesmo a partir de Lisboa. Lisboa, ali, sei lá, no Praça do Comércio. São pessoas que não estão a ver para além do Tejo e para além desta fronteira. Provavelmente as coisas que vêem como rural é tipo Monsanto, não é? E Monsanto, a floresta de Monsanto, não no território na Beira Interior. E, portanto, é preciso dar mais poder ao poder local, porque efetivamente as pessoas que estão lá, um presidente da Câmara do Fundão conhece muito melhor a realidade rural e também cosmopolita na relação com o mundo rural, naquela instância específica, do que qualquer pessoa poderá conhecer em Lisboa. E a partir desse momento, a partir do momento em que nós damos mais autonomia ao poder local, autonomizamos os seus processos de decisão, podemos efetivamente desburocratizar uma data de coisas. Uma das grandes questões, por exemplo, que eu ouço muitos jovens agricultores queixarem-se em relação ao Estatuto do Jovem Agricultor, é que é muito burocrático, todo o processo é muito burocrático. Há certas coisas que é preciso fazer. Por exemplo, é preciso ter 100% da empresa, é preciso assegurar o crédito. Para assegurar o crédito é preciso ter 100% da empresa, é preciso ter uma data de questões que já são muito difíceis, porque são exatamente essas condições que fazem com que o acesso ao crédito seja mais difícil. Há uma data de questões que se vêem no mundo rural e com estes jovens empresários ou com estes jovens agricultores que não passam para o setor mais centralizado do poder político. E é normal que não aconteça, precisamente porque houve este divórcio. Esse divórcio é muito difícil de ultrapassar se nós não descentralizarmos a decisão. E não levarmos para o poder local. Sobre esta questão de ser burocrático, ser difícil chegar, nomeadamente, às candidaturas, há de facto barreiras, entraves burocráticos, por exemplo, de acesso aos fundos europeus, que fazem os jovens desistirem deste caminho? Muito diferentes do que as pessoas pensam e dizem. Nós, na luta contra o que nós tínhamos até há bem pouco tempo, luta contra o cancro. Aumentámos drasticamente a nossa capacidade de lutar contra o cancro quando percebemos que não havia cancro, havia cancros. E criámos comunidades específicas para tratar cancros específicos. E localizámos isso em centros de excelência.
nós não só temos que gerir com base na informação, não só temos que gerir com base no conhecimento, temos que produzir processos de produção e de consumo sustentáveis dessa maneira. Mas temos que fazer da mesma maneira políticas públicas, políticas económicas. Não se pode gerir com base no dinamismo. Eu sou muito dinâmico, ou eu sou muito ponderado. Em Portugal, eu pessoalmente fiz N estudos sobre isso em que provei, encomendados por sucessivos governos, em que provei uma coisa muito simples que qualquer pessoa sabe, que é, em Portugal não há falta de iniciativa empresarial. Há péssimas condições para o nascimento das empresas. Como por exemplo? Portanto, ou seja, nós temos uma taxa de iniciativa empresarial muito elevada, só comparável à dos países que entraram na Europa depois da queda do Muro de Berlim. O que acontece é que as empresas nascem subdotadas de capital, subdotadas de capacidades e competências e subdotadas de conhecimento do mercado e das tecnologias. E, portanto, eu precisava de criar, portanto, não é que exista uma baixa taxa de natalidade, é que existe um fenómeno parecido com aquele que conduziu à redução da mortalidade infantil em Portugal, que foi tirar os partos de casa para os hospitais e centros de saúde adequados. E, portanto, o que eu preciso fazer é perceber que uma empresa demora 3, 4 anos a poder tornar-se sustentável. E, portanto, mais importante do que meter fundos ou dinheiro na iniciativa, eu tenho que meter fundos ou dinheiro em reforçar e corrigir as debilidades à nascença. E, portanto... Mas a agricultura ainda é rentável? É. Acha que... olha, pegue, por exemplo, nas indústrias culturais. Aquele casamento que ninguém quer, mas que é fundamental. As indústrias culturais têm um papel decisivo no consumo das famílias, felizmente. Para a qualidade de vida, a cultura tem um contributo fundamental. Se eu não tenho acesso a indústrias culturais, ou o único meio a que eu tenho acesso é a televisão, obviamente o mundo menos desenvolvido, o mundo rural, tem dificuldades, é menos atrativo. Agora, se você, digamos, perceber o que está a acontecer, hoje em dia, a propriedade intelectual na música, por exemplo, é muito melhor defendida pela divulgação da música na internet. Portanto, os artistas têm acesso ao seu retorno pela compra de música à faixa. Já ninguém compra álbuns ou EPs. Não tem grande sentido. E só existe isso numa linha de E também houve essa mudança na agricultura? Portanto, ou seja, o que eu estou a dizer é todas as atividades estão a sofrer transformações colossais. Um automóvel, o que é um automóvel? Não é? Portanto, a agricultura não é nada. A agricultura é produzir com eficiência, com sustentabilidade, com uma muito melhor gestão do que é escasso, com muito maior cuidado à qualidade, com muito maior cuidado às implicações na saúde. Nós temos problemas de saúde que têm que ver com formas de alimentação erradas. Nós preocupamos muito. O que é uma escola? Uma escola é o quê? É um edifício? Ou é um local, um espaço de liberdade e um espaço de afirmação da criatividade científica e da melhor pedagogia? O que é mais importante numa escola? É o high-tech ou o high-service? E o que é mais importante na agricultura? Na agricultura, o que é importante é, obviamente, não tratar a agricultura como um território de segunda ou de terceira do ponto de vista da produção. É perceber que na agricultura, como na indústria, como nos serviços, nós temos desafios que só ganharemos aumentando drasticamente as nossas competências, aumentando drasticamente as tecnologias, reduzindo o tempo de aprendizagem, aumentando a eficiência na utilização de recursos escassos e não renováveis. E, portanto, basicamente, estes jovens empresários rurais podem ser fundamentais. Referiam aqui uma coisa importante que é o papel das autarquias. Não é para entrar em polémica, porque concordo com o que disse, mas basicamente, eu conheço bastante bem o Presidente do Fundão. O Presidente do Fundão fez coisas muito bem feitas, não na lógica Fundão, mas na lógica de conseguir ligar, coisa que é difícil, o Fundão ao cosmopolitismo. Portanto, ou seja, o que é preciso é, quando é que eu estou no interior? Quando não me deixam ter acesso a serviços e infraestruturas
que me permitem pensar o mundo, a Europa e o meu território. E, portanto, nós temos uma organização administrativa do nosso país, que é a organização administrativa que resultou da conquista, resultou do encontro de bárbaros e mouros. Sim. Já passaram uns anos, já passaram uns séculos. Portanto, nós temos uma divisão administrativa do país perfeitamente anacrónica. Para terminar. E, portanto, desse ponto de vista, esta ideia simples do jovem empresário rural pode ser um contributo muito importante, porque o que é escasso no mundo rural, o que é escasso naquilo que alguns apelidam de interior, é basicamente a ausência de capacidade empresarial, a ausência de pessoas suscetíveis de criarem emprego, de se converterem em antenas de captação do novo conhecimento, conhecedoras das novas tecnologias, corajosas para poderem experimentar. A agricultura é muito interessante e tudo o que se faz no mundo rural é atualmente muito interessante para ser uma aventura de descoberta, uma aventura de inovação. E no meio dessa aventura de descoberta, Maria, por exemplo, ponderarias, e desculpa estar a trazer aqui o exemplo da tua família, mas acho que também é importante esse exemplo para ligares o lado político à parte prática. Ponderarias, por exemplo, seguir o negócio da tua família e ir para o mundo rural, tendo em conta estas condições que existem e as que não existem? Estás a pôr-me numa situação muito complicada com o meu pai, que provavelmente vai ver isto. Sim, eu neste momento, por exemplo, uma das questões, eu gosto muito de política. Eu, para poder estar perto da política e do centro de decisão política, eu tenho que estar em Lisboa. Eu não posso estar noutro sítio qualquer, não posso. Aliás, mesmo se estiver no Porto, já estou muito longe. Isso corta tenho que estar aqui. As pernas logo a priori, não é? Quem queira chegar ao mundo rural. Sabe o que é que dizia o italiano, uma peça que não vamos poder discutir, mas que é as debilidades da administração pública em Portugal, que são muitas e pesam aqui muito nisto. A pessoa que mais estudou porque é que o sul de Itália, mais de 50 anos depois da criação da União Europeia, continua interior, continua subdesenvolvido, o que ela dizia, é que, um pouco na linha do que estava a dizer, é que qualquer pessoa do sul da Itália, do Mezzogiorno, portanto da Nápoles para baixo, tem na sua lista de contactos não as pessoas válidas do Mezzogiorno, mas os financeiros de Milão e os políticos de Roma. E, portanto, o problema é capaz de ser na organização do próprio poder político e da insuficiente articulação entre as regiões. Claro. Porque você tem o mesmo problema em qualquer parte do mundo. Nos Estados Unidos, Washington, na Alemanha, Bonn, assim por diante. Portanto, você tem um centro político. Você não consegue ter expressão ao nível da Europa sem passar algum tempo em Bruxelas. Não consegue ter expressão política em Espanha sem passar algum tempo em Madrid. E, portanto, o problema não é de uma região se afirmar em relação às outras. O problema é de você adotar uma organização política em que você não faz da articulação entre as diferentes regiões, se você não faz da sustentabilidade do seu país a base da organização da vida política. Maria, para concluires o teu raciocínio, desculpa. Não, exatamente. Eu acho que é exatamente por aí. Eu falava de cultura, o professor falava de cultura, eu acho que é um dos aspectos mais essenciais para mim, por exemplo, para ponderar alguma vez sair de Lisboa para outro sítio. E o périplo que o Teatro Dona Maria fez este ano, porque estava em obras e fez um périplo nacional, teve resultados brutais. Nós achamos que as pessoas não têm interesse, as pessoas têm... O setor cultural é que não chega a essas pessoas. E, por exemplo, a Câmara do Fundão tem feito muitas coisas nesse sentido. O périplo do Teatro Nacional deveria ser feito mais vezes. França tem uma data de teatros nacionais espalhados pelo país, não só nas grandes cidades. Isso é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de uma população e para a população querer lá ficar. Outra coisa, de facto, é esta centralização do poder político, é eu achar, e depois já iríamos até a uma questão de representatividade do voto, porque é que o voto em Castelo Branco vale muito menos do que um voto em Lisboa, porque eu em Castelo Branco sou levada a votar útil, porque se eu não votar no PS ou no PSD, provavelmente o meu voto não vai servir de nada, e portanto, toda essa dinâmica de voto faz com que os decisores políticos prestem menos atenção ao meu território, porque já sabem
que dali não vai sair grande mudança eleitoral, e a mudança eleitoral que eles precisam necessariamente para conseguir governar. Todas essas questões, todo este afastamento faz com que para mim seja muito mais atrativo de facto estar em Lisboa neste momento, mas eu gostava muito de ter um país mais interligado até a nível de infraestruturas. Por exemplo, é muito difícil chegar, é muito mais fácil do que antes, mas continua a ser muito difícil chegar a certos sítios de Portugal, e é ridículo porque Portugal é um país muito pequenino, devia ser muito mais fácil. Portanto, todo este distanciamento entre as pessoas que é criado, estes arquipélagos para fazer o círculo, seria muito importante colmatar para, de facto, para que a nossa geração consiga pensar noutros polos sem ser em Lisboa e no Porto. É um país que ainda funciona a velocidades muito diferentes e como percebemos aqui, é preciso interligar, conectividade. Mas é possível fazer coisas. Eu, quando a Universidade da Beira Interior começou a desenvolver mestrados, ajudei num primeiro mestrado, ia jantar à Covilhã à sexta-feira, dormia, dava 2 aulas seguidas e ainda vinha almoçar a Lisboa. Portanto, eu compreendo o que está a dizer, mas a distância entre Lisboa e Porto praticamente é inexistente quando comparamos com outros países, não tem nada a ver, claro. E atualmente nós temos possibilidade de fazer algum voluntarismo sustentável, né? Algum voluntarismo que pode durar algum tempo. E, portanto, o nosso país só precisa de reconhecer o que está mal e de ser intolerante perante aquilo que nos impede de construir um futuro melhor. É um país pequeno, é um país que, se não resolver este problema do arquipélago, Portugal é talvez o 10º maior país do mundo, se contarmos terra, água e ar. Nós somos responsáveis por mais de um quarto da navegação aérea no Atlântico. Temos uma projeção no mar absolutamente inigualável para outros países europeus. E, portanto, obviamente que no século XVI, 94% dos navios que andavam no mar eram portugueses e agora são 0,3%. Portanto, obviamente temos essa história. Sim. Mas se não conseguirmos resolver este problema de reorganização, e é preciso de facto não conseguimos explorar as nossas especialidades no mar, nem político, quer o poder central, quer e, o poder portanto, local, isso é que é estratégico. Tem que não estar é, a olhar não são para todos os essa setores. estratégia Você em para mudar. Portugal, quando lhe dizem o que é estratégico, é tudo estratégico. A única coisa que é estratégica em Portugal é a identidade de Portugal, as oportunidades de criação de riqueza e vida boa para as pessoas. Eu não consigo esta discussão. A Suíça é um país mais pequeno que Portugal, que venceu essa limitação de dimensão territorial com uma hiperespecialização. Faz muito bem um número muito limitado de coisas, tão bem, que vai buscar o resto do mundo aquilo que não faz. E, portanto, nós não podemos querer, num país desta dimensão, chegar a todo todas lado. as atividades sejam estratégicas. Professor Augusto Mateus, Maria Castelo Branco, muito obrigada aos dois pela vossa análise. Foi uma análise muito interessante que deu para pensarmos, para refletirmos sobre o mundo rural e porque é que os jovens estão tão afastados desta realidade em Portugal. Chegámos ao fim de mais um ciclo de conversas terra a terra para discutir o futuro da agricultura. Já sabe, é uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Numa próxima oportunidade continuaremos a debater outro tema para discutir o futuro da agricultura. Estaremos juntos em breve. Obrigada por nos ter acompanhado. Até uma próxima oportunidade.